Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento glorioso que Deus nos concede de nós estarmos aqui para falar um pouquinho mais do seu nome, orar, agradecer e nos devotar a Ele, pois Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Amém? Então que seja um tempo assim aprazível para mim, um tempo aprazível para você, que nós possamos aí louvar, magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar um pouquinho para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão, Pai, tem feito toda a diferença na minha vida, na vida dos meus amados irmãos. E nós, ó Pai, estamos aqui nesta manhã para te agradecer mais um dia de vida, Senhor Deus, mais um momento tão precioso que o Senhor tem, Senhor Deus, nos concedido, ó Pai. E nós falamos com o Senhor, Pai, muito obrigado. Ó Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, pelas mãos poderosas, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Nós sabemos que a Tua palavra tem dito, Senhor Deus, que o Senhor nos escolheu, ó Pai, nos tirando, ó Pai, do império das trevas, nos trazendo para o reino do Filho do Teu amor. Aqui estamos, ó Pai, para estar fazendo, Senhor Deus, o Teu agrado. Então, Pai, nós nos devotamos ao Senhor, colocamos a nossa vida no altar, falamos contigo que o Senhor é verdadeiramente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, nos ajuda, nos fortalece, enche-nos, ó Pai, mais e mais de Ti, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, cada vez mais perto, ó Pai, estar, Senhor Deus, recebendo a tua unção, Senhor Deus, do Teu sobrenatural. Cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do nosso caminhar, esteja, Senhor, nos dando a melhor direção. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, com o nosso caráter, Pai, que seja um caráter ilibado igual ao Teu, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, a cada momento, ó Pai, ter, Senhor Deus, um sim, sim, Senhor Deus, um não, não, Senhor Deus, nas nossas palavras, que seja, Senhor Deus, palavras, ó Pai, que venha agradar o Teu coração. Então, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o nosso caminhar, ó Pai, seja, Senhor Deus, pautado segundo a direção, Senhor Deus, que o Senhor nos der, Senhor Deus, nessa manhã. Que nós não venhamos, ó Pai, andar, Senhor Deus, sozinhos, ó Pai, mas que possamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a Tua glória, agindo, Senhor Deus, com poder e bondade, Senhor Deus, na minha vida, na vida dos Teus filhos, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, esteja, Senhor Deus, nos abençoando, fortalecendo, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fortalece, Senhor Deus, os Teus servos, fortalece, Senhor Deus, as Tuas servas, ó Pai, nos ajuda, Senhor, faça de nós instrumentos Teus. Pai amado, Pai querido, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, a cada instante, Pai, olhando, Senhor Deus, para nós com um olhar de misericórdia, Pai, e fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, vencer os obstáculos, ó Pai, que são propostos a cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos Teus cuidados, muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, nos ajudado. Nós te agradecemos pelas Tuas beneficências, ó Pai, pelo Teu grande amor, ó Pai, pelos Teus cuidados, porque, Senhor Deus, cremos, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, verdadeiramente feito muito mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja, assim, um tempo, Senhor Deus, maravilhoso, um tempo aprazível, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, aleluia, nos devotando ao Senhor. Então, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Cuida, Senhor Deus, também, Senhor Deus, do Teu povo. Nós te pedimos, ó Pai, da terra santa de Israel, traz paz, Senhor Deus, sobre a terra santa. Manifesta, Senhor Deus, a Tua glória, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, a cada momento, ó Pai, a cada instante, Senhor Deus, está, Senhor Deus, colocando, ó Pai, a nossa vida, Senhor, no altar do Senhor, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus,
Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, fluir, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai, que Teus filhos e filhas, ó Pai, venham, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, com mãos santas, ó Pai, levantadas, ó Pai, aleluia, Deus de Israel, para a Tua direção. Pai amado, Pai querido, também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pela minha família, abençoando, Senhor Deus, os meus filhos, ó Pai, o Brendo, o Braia, Brenner, Senhor Deus, toma minha esposa Diva nas tuas mãos, dá saúde a ela, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, fazendo que possam crescer, Senhor Deus, na tua presença, que seja, Senhor Deus, um dia, Senhor Deus, favorável, livra, Senhor Deus, cada um do mal, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos uma bênção diante de Ti, assim, Deus de Israel, nós, aleluia, colocamos a nossa vida, Senhor Deus, no altar do Senhor. Ministra sobre nós, ó Pai, dos Teus cuidados, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, assim, Senhor Deus, nesta manhã também, Senhor Deus, eu venho te pedir, Senhor Deus, para os meus amados irmãos e irmãs, Senhor Deus, que o Senhor esteja tomando, Senhor Deus, a família, Senhor Deus, de cada membro aqui, Senhor Deus, da Igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, cuida, Senhor Deus, dos Teus filhos e filhas, ó Pai, aleluia, nesta manhã, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que venham, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, debaixo, Senhor Deus, das Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja visitando, guardando, livrando do mal. Toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os enfermos nas Tuas mãos, ó Pai, como o pastor Carlos Wesley, cuida deles, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, fazendo com que ele seja sarado, Pai, que ele venha, Senhor Deus, ser restaurado, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a vida, Senhor Deus, da pastora Edna, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, trazendo ela, Senhor Deus, aleluia, o convívio, Senhor Deus, dos santos, ó Pai, novamente, Senhor Deus, aleluia, para que ela possa, Senhor Deus, fazer o que ela mais gosta, Senhor Deus, que é pregar a Tua palavra, levar a Tua palavra, aleluia, avante, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, cuida da Tua filha, Senhor Deus, ministra sobre ela, aleluia, das Tuas mãos potentes, cuida também, Senhor Deus, do Odismar, Senhor Deus, da sua família, Senhor Deus, principalmente a dona Cleci, Senhor Deus, e o Senhor José, toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, sobre a missionária Vera, Senhor Deus, coloca Tuas mãos sobre ela, seu esposo Diácono Adaí, toma sua filha Lívia, esteja, Senhor Deus, envolvendo, ó Pai, aleluia, os Teus filhos e filhas, Senhor Deus, com os Teus cuidados, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor Deus, a missionária Diva em relação à saúde dela, também, Senhor Deus, a missionária, aleluia, Lucinéia, Senhor Deus, que se encontra internada, Senhor Deus, toma ela nas Tuas mãos, fortalece, dá vitória, toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Deus de Israel, sobre, Senhor Deus, a nossa diaconisa Darcília, cuida, Senhor Deus, da Tua filha, Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente sobre a vida dela, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, da Aline, Senhor Deus, também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, do Sr. Geraldo, toma nas Tuas mãos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, tomando milagrosamente, Senhor Deus, a nossa amada irmã Dona Dalva, Senhor Deus, toma nas Tuas mãos, ó Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, ó Pai amado, Pai querido, o Efraim, Senhor Deus, continua, Senhor Deus, dando saúde, a Nicole também, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teus filhos e filhas, ó Pai, que estão conosco, ó Pai, nessa manhã na live, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, protegendo, guardando, livrando do mal, fazendo crescer, Senhor Deus, na Tua presença, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, olha, Senhor Deus, com Teu olhar de misericórdia, Pai, e faça, Senhor Deus, com que venham crescer na Tua presença. Toma, Senhor Deus, a nossa parentela, Senhor Deus, com saúde, Senhor Deus, os nossos amados irmãos e irmãs, Senhor Deus, a família da fé, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossos amados irmãos, amigos, ó Pai, que tem nos acompanhado, Senhor Deus, pelas lives, que o Senhor esteja, Senhor Deus, os abençoando nessa manhã, guardando, Pai, livrando do mal, fazendo, Senhor Deus, com que venham ser visitados, Senhor Deus, pelas Tuas mãos potentes nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã,
que nós venhamos ver o Senhor agindo com poder e que o Senhor venha agir com bondade sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre. Também a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando de uma forma maravilhosíssima, que o Senhor esteja aí nos ajudando poderosamente nessa manhã, fazendo com que nós venhamos crescer aí verdadeiramente na sua graça, no seu poder, que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, que seja um tempo assim de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega, que nós possamos verdadeiramente ver o Senhor agindo, com poder e bondade na minha vida, na tua vida, na vida dos nossos amados irmãos, na vida dos nossos familiares, dos vizinhos da direita, do vizinho da esquerda, que nós possamos olhar também com um olhar favorável, assim como Deus tem olhado para nós, olhar para a nossa vizinhança, e clamar a Deus pelos nossos vizinhos também, que seja assim um tempo memorável de nós estarmos aí cumprindo todo o propósito do nosso Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, e peço, amados irmãos e amigos, que estejam aí nos ajudando aí nessa programação, participando conosco, amém? Glórias a Deus. Então, nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação hoje, nós começamos aí às 7h30 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador e responsável por essa obra, pastor, vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Efraim de Deus. Nosso pastor presidente é o pastor Márcio da Silva, um grande amigo, que Deus esteja aí abençoando, dando saúde, paz, alegria e prosperidade. Continuamos aqui na reflexão dos textos, a respeito da Era dos Mártires. É o tempo que a igreja mais sofreu nas mãos dos imperadores romanos, Hoje também quero trazer um texto que está em Tiago, capítulo 5, 10 e 11. Tiago 5, 10 e 11. Hoje é dia 26 do 5, dia 26 de maio de 2023. Dia 26 do 5 de 2023. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom e mais uma vez Ele tem aí operado nas nossas vidas. Eu tenho os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem o lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Oh, aleluia. Também tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos e amigos que estejam visitando, deixando seu like e ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos colocados posteriormente. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Tem uns nomes aqui, não vou nem me atrever a falar, mas ele está dizendo: quero saber mais. Nós vamos saber no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o Espírito Santo tem estado conosco nessa manhã. E também Maraísa Santana, oi, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a ti, Maraísa, em nome de Jesus. Deus esteja aí operando na tua vida. Elesque, oi, tudo bem, que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. O Senhor é maravilhosíssimo e nós só temos a agradecer ao nosso Deus por essa manhã tão abençoada, amém? Glórias a Deus. Então, eu quero abrir aqui as Sagradas Escrituras, estar compartilhando com os meus amados irmãos e amigos a respeito do texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 10 e versículo 11, amém? Tiago, vamos estar
vendo Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele que foi um dos, como eu posso dizer, pilares da igreja, né? Um dos pilares da igreja foi o nosso amado irmão Tiago. Então, Tiago, no capítulo 5, versículos 10 e 11, diz assim: meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Então, tenhamos como exemplos, né, aqueles que sofreram por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, como eu preciso de Ti nessa manhã, como eu necessito das Tuas mãos potentes. Sem o Senhor, ó Deus de Israel, eu nada poderei fazer, mas eu sei que a Tua graça, Senhor Deus de Israel, ela foi derramada sobre a minha vida, e eu tenho aí a esperança de dias melhores, eu tenho esperança das Tuas mãos potentes, eu tenho esperança do Teu grande amor. Eu quero simplesmente fazer muito mais diante do Senhor. Então venha me ajudar, venha estar operando maravilhosamente na minha vida nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, Senhor, o Deus de Israel, eu creio que Ele fará infinitamente mais por mim e por você. A palavra de Deus, ela diz para mim, pastor Carlos, e para você, que está aí do outro lado, Ele tem dito assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos num só propósito, no meu nome, eu estarei com vocês. Eu creio que o Senhor está conosco nessa manhã, e Ele contempla o desejo do teu coração. Ele contempla a tua necessidade nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Eliseu, seja bem-vindo, Eliseu. Que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, que Deus esteja te operando em ti, né? Que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que seja então um tempo maravilhoso para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui hoje, nós estaremos iniciando o capítulo 3 do livro dos Mártires. E esse capítulo 3, ele fala sobre a perseguição contra os cristãos na Pérsia. E eu quero estar lendo aqui. Eu sei que muitas vezes fica um pouco assim, o pastor Carlos só com a cara enfiada no livro, mas é um único método, né, de nós estarmos aí falando um pouco mais e trabalhando diferentemente a respeito de tudo que Deus tem colocado no meu coração. Então, que venhamos aí nessa manhã falar com o nosso Deus e falar: Deus, que o Senhor esteja me ensinando. Eu quero aprender segundo a multiforme e maneira do Senhor trabalhar na vida do pastor Carlos. Eu sei que o teu Espírito está presente e ele fará maravilhas, e eu creio nessas maravilhas do Senhor. E eu creio que eu vou ser abençoado, eu creio que eu vou ser abençoada. Eu creio que as tuas mãos potentes, o teu grande amor, tem aí verdadeiramente sendo na minha vida uma bênção. E eu quero tirar esse tempinho para estar te adorando, para estar te buscando, colocando a minha vida então diante do Senhor. Então vamos estar aqui ouvindo, né, a respeito, eu lendo e vocês ouvindo a respeito
das perseguições contra os cristãos na Pérsia. Amém? Então, pós o evangelho se espalhar por toda a Pérsia, os sacerdotes pagãos, adoradores do sol, muito se alarmaram, receosos de perder a influência que até então mantinham sobre as mentes e as pessoas. Por isso, julgaram-se conveniente queixar-se ao imperador Sapores de que os cristãos eram inimigos do Estado e mantinham uma correspondência traiçoeira com os romanos, os grandes adversários da Pérsia. Este imperador, naturalmente adverso ao cristianismo, creu facilmente em tudo o que diziam sobre os cristãos e ordenou que fossem eles perseguidos em todo o território persa. Mediante o tal edito, muitas pessoas ilustres na igreja e no estado foram martirizadas pela ignorância e ferocidade dos pagãos. Constantino, o Grande, informado das perseguições na Pérsia, escreveu uma longa carta a Sapores, a fim de narrar o castigo que se abatera sobre os perseguidores e o grande êxito alcançado pelos que haviam parado de perseguir os cristãos. Ao referir-se às suas vitórias sobre imperadores rivais de sua época, contou: pela minha fé em Cristo Jesus é que o subjuguei, por isso Deus foi meu ajudador, deu-me vitória na batalha e fez-me triunfar sobre os meus inimigos. Da mesma maneira, me tem ampliado os limites do Império Romano, de modo que se estende desde o oceano ocidental até quase os confins do Oriente. E nestes domínios não tem oferecido sacrifícios às antigas divindades, nem usado encantamentos ou adivinhações, só tem oferecido orações a Deus onipotente e seguido a cruz de Cristo. Muito me regozijaria se o trono da Pérsia achasse também glória e abraçasse os cristãos, de modo que tu comigo e eles contigo pudéssemos gozar a verdadeira felicidade. Como resultado deste apelo, a perseguição parou por uns tempos, porém renovou-se em anos posteriores, quando outro rei ascendeu ao trono da Pérsia. A perseguição sobre os hereges arianos. O autor da heresia ariano foi Ário, natural da Líbia e bispo de Alexandria, que em 318 d.C. começou a tornar públicos os seus erros. Foi condenado por um conselho de bispos líbios e egípcios, e a sentença foi confirmada pelo Concílio de Niceia em 325 d.C., depois da morte de Constantino o Grande. Os arianos acharam meios de aproveitar o favor de seu filho e sucessor no Oriente também, chamado Constantino, e assim levantou-se uma perseguição contra os bispos e os cristãos fiéis. O célebre Atanásio e outros bispos foram exilados em suas administrações eclesiásticas cheias de arianos. No Egito e Líbia,
30 bispos sofreram um martírio e muitos outros cristãos foram cruelmente atormentados. Em 386 d.C., Jorge, bispo ariano de Alexandria, investido de autoridade pelo imperador, começou uma perseguição naquela cidade e em suas adjacências, e empregou com dureza diversas práticas infernais. Foi ajudado em seu diabólico ardil por Catafônio, governador do Egito, Sebastião, general das forças egípcias, e Faustino, o tesoureiro, e Aréclio, um oficial romano. As perseguições aumentaram de tal forma que o clero foi expulso de Alexandria e decretaram o fechamento das igrejas, e as crueldades manifestadas pelos hereges arianos foram tão grandes como aquelas práticas pelas idolatrias pagãos, praticadas pelos idólatras pagãos. Se alguém acusado de ser cristão fugia, toda a sua família era morta e seus bens eram confiscados. Quantas situações terribilíssimas, meus amados irmãos, aconteceram com os nossos amados no passado. E a gente olha assim e clama a Deus e pede a Deus para que Deus esteja entrando com providências na minha vida e na sua vida. Por causa de quê? Porque muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, a gente olha e a gente fala assim: Deus, há uma grande necessidade nossa nos dias atuais de nos firmarem, ou de igual modo todo aquele que professa a fé em Cristo tenha firmeza do voto que fizera diante desse Senhor que vive e reina para todo sempre. Que nós, eu creio, pudéssemos nos fortalecer mutuamente um ao outro, que nós abraçássemos a fé de tal modo que poderíamos ser achados como um só, a nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como assim, pastor Carlos? Quando a gente tem um pedacinho de queijo, ele tá frio, ele fica uniforme, ele fica juntinho. Quando você esquenta ele, ele espalha. A igreja do Senhor, ela está muito espalhada. A igreja do Senhor, ela está vivendo, meu amado irmão, minha amada irmã, cada um cuidando daquilo que é seu. Quando um sofre, a gente não tem sofrido junto com ele. Quando um padece, a gente não tem padecido junto com ele. Quando um passa fome, a gente não tem passado ali para estar manifestando a nossa ajuda. A gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Deus, muda nossa mente, muda nosso coração, transforma os nossos pensamentos. Nós queremos verdadeiramente nos unir na mesma fé, no mesmo propósito. Há uma necessidade, Senhor, de nós estarmos
colocando a nossa vida diante de Ti, falando: Senhor, usa-me pela Tua infinita misericórdia. Faz resplandecer da Tua glória sobre mim, que eu venha Te adorar, que eu venha estar manifestando essa presença maravilhosa do Senhor através da minha vida, na vida daquele que necessita de Ti. Eu tenho visto, meus amados irmãos, que quando nós nos unimos para orar, quando nós unimos para interceder, são poucos aqueles que têm participado das intercessões, são poucos aqueles que têm falado: eu sou um contigo, eu quero ver a minha casa melhor, o meu bairro melhor, eu quero ver a tua saúde sendo melhor. A gente precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, se importar com aquele que está à nossa volta. Haja vista, vocês sabem muito bem a respeito de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que o Senhor ele fala a respeito do reino do céu, que o reino do céu está reservado àquela pessoa que, quando vê alguém com fome, dá de comer, quando vê alguém com sede, dá de beber, quando vê alguém forasteiro, hospeda, quando vê aquele na prisão ou no hospital, vai visitar. A gente precisa entender que ele dá o desfecho da história dizendo: quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Porém, entra para o gozo do teu Senhor. E se tu não faz a um desses pequeninos irmãos, não dá de comer, não dá de beber, não visita, não se importa com ele, tudo que você não fez com um desses meus pequeninos irmãos, não fizera para mim. Portanto, vá para o tormento eterno. Há uma necessidade de nós trazermos à memória aquilo que dá a esperança. E a nossa esperança é de ver a igreja do Senhor avivada, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. O desejo do meu coração, o desejo do teu coração tem que ser de ver a igreja transformada, nós nos amando mutuamente. Então que venhamos orar por essa igreja, que venhamos clamar: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não quero nem imaginar essas perseguições chegando aqui no Brasil. Quantos cristãos vão serem arrastados de suas próprias casas, jogados na rua, suas casas confiscadas, seus bens confiscados? Já imaginou tal coisa? Quantas atrocidades nós lembramos ou ouvimos falar a respeito do tempo da ditadura? Quantas mulheres estrupadas, mulheres mortas, homens mortos? Quantas situações aconteceram? E nós precisamos entender que quando nós nos colocamos, meus amados irmãos, firmes num só propósito, Deus age, Deus entra com providência na minha vida e na tua vida. Então nós temos que ter seriedade a respeito daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Que venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo clamar por dias melhores. Seja bem-vinda, minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente na sua vida. Também Juliana, Deus esteja te abençoando aí, Juliana. Também muitas pessoas aqui. Márcio, seja bem-vindo. Que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos nessa manhã, que não são poucos, são muitos,
Temos aqui mais de 1.700 pessoas. Que Deus esteja aí te visitando aí nessa manhã, operando na sua vida de um modo glorioso, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus esteja derramando sobre ti do seu sobrenatural, visitando a sua necessidade, operando na sua vida de uma forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. É mais uma manhã, Senhor Deus, que nós colocamos a nossa vida no Teu altar. É mais uma manhã, Senhor Deus, que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos fortalecendo, ó Pai, segundo, Senhor Deus, a Tua boa mão. Que os Teus propósitos na nossa vida, Senhor Deus, venham se cumprir, ó Pai. E que nós, como os instrumentos, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai, nós queremos ser usados, ó Pai. Então, que Teu Espírito Santo esteja nos moldando, ó Pai, da maneira que Tu queres. Faça com que nós venhamos crescer diante do Senhor, ó Pai. E que a Tua palavra mais ainda, Pai. E que nós venhamos, ó Pai, levar, Senhor Deus, ó Deus, esse Teu milagre, Senhor Deus, a todas as pessoas, ó Pai, que necessitam, Senhor Deus, de transformações, ó Pai, maravilhosíssimas em suas vidas. Assim, Senhor Deus, conforme aconteceu com a minha vida, com a vida, Senhor Deus, de muitos que estão aqui presentes conosco. Que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue derramando, que sejamos uma bênção diante do Senhor. Amém e amém. Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor do Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Abração, fica com Deus, Deus te abençoe e Deus te proteja. Que o Espírito Santo do Senhor esteja te guiando, protegendo, livrando do mal durante todo o dia. Que os seus sonhos e os seus projetos sejam realizados no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o milagre que você tanto precisa, que ele venha acontecer ainda hoje. Que o Senhor esteja te abençoando aí de uma forma sobrenatural. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe.